Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui para fazer a correção do exercício da nossa matéria. A gente vai continuar corrigindo os exercícios da página 41 e agora a gente vai para o exercício número 30. O exercício número 30 pede que a gente, com base em três intervalos, realize alguma das operações, né, aqui abaixo. Quais são esses intervalos primeiro? Então a gente tem o intervalo A, que vai de -3 até 1, fechado em -3 e fechado em 1. A gente também tem um intervalo B, que vai de aberto em 1/10 e fechado em 3/2. E por último, a gente tem o intervalo C, que é igual a fechado em -1 até o mais infinito. Lembrando que o mais infinito ou o menos infinito é sempre aberto. Então vamos lá, vamos agora então realizar as operações. E primeiro, como a gente sempre fez, a gente vai transcrever, né, a gente vai passar por uma representação gráfica cada um desses intervalos. Então vamos começar com o intervalo A. O intervalo A vai ser igual a nossa reta numerada. Bom, vamos ver lá, o intervalo A. O intervalo A vai do -3 até 1, sendo que ele está fechado nos dois limites, né? Então vamos lá, a gente vai desenhar aqui na reta numerada esse intervalo do -3, então bolinha fechada no -3, até 1, bolinha fechada no 1. Então o intervalo A vai pegar todo esse espaço da reta numerada. Já o intervalo B lembrando que para esse tipo de operação com intervalos, o ideal é que a gente coloque as retas numeradas uma bem embaixo da outra, posicionando corretamente os números. Vamos lá, um intervalo B é um intervalo que vai de 1/10 até 3/2. Bom, aí se a gente não sabe onde é que fica 1/10, onde é que fica 3/2, o que a gente pode fazer é fazer a continha, né? Fazer a divisão de 1/10 e 3/2 e identificar o valor decimal dessa fração. Bom, 1/10 é só a gente andar com a vírgula que está aqui, ó, à esquerda, à direita do 1, né? E a gente vai colocar essa vírgula na posição correta, né? Dividindo por 10, 1 dividido por 10 é igual a 0,1. Então 0,1 está um pouquinho depois do zero, está mais ou menos aqui. Vamos mudar a cor dessa ponta aqui para ficar mais fácil. Então está aqui, pouquinho depois do 1, do zero, nosso 1/10, e ele vai até 3/2. 3 dividido por 2 dá 1 vezes 2, 2 para 3, 1. 10 aqui, vírgula 5, 1,5. Ou seja, 3/2 está, na verdade, no meio do caminho entre o 1 e o 2. 3/2. Tá aqui então. Agora a bolinha, a gente esqueceu do detalhe da bolinha, né? A bolinha para o 1/10 é aberta e a bolinha para o 3/2 é fechada. Então aqui a bolinha é fechada e aqui a bolinha vai ser aberta. A gente vai redesenhar isso ali. Vamos apagar aqui. Então a bolinha vai ser aberta e esse intervalo pega todo esse espaço aqui, de 1/10 até 3/2. E por último, o intervalo C
que diz que vai de menos 1 até infinito. Fechado em menos 1, está aqui o menos 1. Fechado em menos 1 até infinito, ou seja, vai do menos 1 e vai pegar toda essa região. Vamos mudar de cor aqui para ficar melhor. Toda essa região do menos 1 até o infinito positivo. Então, de menos 1, fechado em menos 1 até o mais infinito. Bom, agora a gente vai começar a fazer as relações entre esses intervalos. Vai executar cada uma das relações solicitadas. A primeira, que o livro pede, que a gente faça a interseção entre A e B. A interseção B. Lembrando que a interseção são aqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, dentro do intervalo, a gente tem que identificar qual é a região de A e B que é comum aos dois intervalos. Bom, a gente pode traçar aqui, ó, uma reta guia, né, nos limites e identificar que esse pedaço aqui, ó, né, esse pedacinho aqui que vai de 1/10 até 1 é a parte comum a A e B. Antes de 1/10 a gente só tem elementos em A e acima de 1 a gente só tem elementos em B. Então quer dizer que a interseção entre A e B vai de 1/10 até 1. Esse pedaço aqui. Então vamos marcar esse pedacinho. Bom, e como é que fica então os extremos, né, os limites desse intervalo? Bom, como a interseção é aquele conjunto que contém os elementos dos dois conjuntos, a gente tem que levar em consideração quem é o intervalo fechado, né, e quais são os elementos que estão nos dois conjuntos. Nesse caso, 1/10 é um intervalo aberto aqui. Ó. O B é aberto em 1/10. Então, 1/10 não está presente em B. Como não está presente em B, não vai estar na interseção aqui, vai ser um intervalo aberto. Em compensação, o elemento 1, como é fechado em A, então ele pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Esse intervalo é fechado aqui. Então, a interseção entre A e B, a gente pode dizer que é um intervalo aberto em 1/10 e fechado em 1. Certo? Já a letra B, pede que a gente realize a operação da interseção entre B e C. Então, a interseção é B interseção C. Bom, de novo, vamos lá, é a parte que é comum aos dois conjuntos. Se a gente reparar, o C ele vai desde menos 1 até infinito. E com isso, todo o B fica sendo comum ao C, né? Uma vez que do menos 1 em diante, ele vai passar pela região onde está o B. A gente pode notar então que o B é subconjunto de C. Se B é subconjunto de C, a interseção entre os dois dá o próprio B. Né? Se a gente for olhar aqui, ó, o intervalo aqui, esse pedacinho, né, é todo esse pedaço aqui, essa região aqui, que é comum aos dois conjuntos. Sendo assim, a interseção entre eles vai ficar de 1/10 até 3/2. Bom, e da mesma forma, né, como a gente viu para o caso anterior, na interseção tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aqui vai ser fechado e aqui vai ser aberto. Fica no intervalo aberto em 1/10 até 3/2 fechado. A próxima operação é A menos B. Bom, para quem ainda não lembra,
A diferença entre dois conjuntos ou intervalos é aquele conjunto que contém todos os elementos do primeiro, tirando os elementos que se repetem no segundo. Então a gente, nesse caso, tem que olhar primeiro para o intervalo A e retirar dele os elementos que são repetidos em B. Então é como se a gente pegasse o intervalo B e sobrepormos ao intervalo A, usando ele como se fosse uma borracha, né? Então se eu pegar esse intervalo aqui, ó, se eu selecionar todo ele aqui e mover aqui para cima, o que sobra do intervalo A? Vai sobrar justamente desse pedaço, dessa parte, que é 1/10, para a esquerda. Então nós teríamos de menos 3 até 1/10. Vamos marcar lá na reta numérica. De menos 3 até 1/10. Bom, como é que fica os extremos desse intervalo? Bom, a gente só vai tirar de A o que repete em B. Menos 3 não repete em B, então aqui é fechado. E 1/10? 1/10 também não repete em B, uma vez que 1/10 não está, né, não pertence ao intervalo B. Aqui também vai ser fechado. Então fica o intervalo, né, A menos B, fechado em menos 3 até 1/10, também fechado. O próximo é C menos A. C menos A, da mesma forma que o exercício anterior. Vamos lá. É tudo que está no intervalo C menos o que contém o intervalo A. O que pertence ao intervalo A. Vamos lá. Vamos sobrepor A em C e ver o que sobra, né? Bom, vai sobrar aqui, ó, quando a gente sobrepõe o intervalo A no intervalo C, vai sobrar do 1 em diante. Do 1 até o infinito. Vamos lá, vamos marcar. Desde o 1 até o infinito. E como fica o extremo em 1 aqui desse intervalo C menos A? Bom, como eu retiro de C o que contém A, o que pertence a A, 1 pertence a A, então eu vou tirar do conjunto C, do intervalo C. Dessa forma, aqui vai ficar sem, vai ser um intervalo aberto. Vamos lá, vai ser aberto em 1 até infinito, também aberto. A gente vai agora para o próximo, que é a interseção entre todos os intervalos. Bom, a interseção entre eles é aquele espaço, aquele pedaço da reta numérica que é comum aos três intervalos. A gente pode separar aqui, ó, que o espaço que é comum aos 3 intervalos é esse espaço aqui, ó, que vai de 1/10 até 1. Vamos lá, então. De 1/10 aqui, 1/10 até 1. Bom, e para estar na interseção, tem que pertencer aos 3, né? Os 3 intervalos. Bom, aí a gente vai pensar, 1/10 pertence aos 3 intervalos? Pertence a A, pertence a C, porém 1/10 não pertence a B, uma vez que o intervalo B é aberto em 1/10. Bom, como não pertence a todos os intervalos, só a 2, o intervalo aqui vai ser aberto em 1/10. Por outro lado, o elemento 1 pertence aos 3 intervalos. Sendo assim, aqui em 1, o intervalo será fechado, ficando o nosso resultado aberto em 1/10, fechado em 1. Letra F, agora, pede que a gente realize A menos B união com C. Vamos lá. Já não vai dar mais para a gente colocar um embaixo do outro, mas a gente está considerando a guiazinha lá de cima, né?
retas numéricas que a gente fez lá em cima. Vamos lá, o que é então? A menos B união C. A menos B união C é o conjunto A, retirando esse conjunto B união C. Primeiro a gente tem que olhar aqui para B e C e fazer a união entre eles. Bom, a união entre os dois conjuntos é juntar os dois. Mas quando a gente junta B com C, a gente identifica que dá o próprio C. Né? Se eu pegar esse intervalo aqui e colocar dentro de C, não muda nada. O C já contém aquele intervalo. Né? O C já contém todo o intervalo B. Bom, a gente já sabe que B união C é o próprio C. Agora a gente tem que fazer A menos a união deles dois. É A retirando o intervalo C. Sobrando o quê? Só esse pedaço aqui, né? Quando a gente retira o intervalo C, sobra esse pedacinho aqui do conjunto A. De menos 3 até menos 1. De menos 3, então, até menos 1. E como é que fica as extremidades? O menos 3 não vai sair, porque não tem na união entre B e C. E o menos 1 vai sair, uma vez que ele pertence à união entre os dois conjuntos. Fica então o nosso intervalo. Menos 3 fechado e menos 1 aberto. Está aqui então, menos 3 até menos 1, fechado em menos 3, aberto em menos 1. Letra G. Na verdade, houve uma confusão minha aqui. A letra G é a interseção e a letra E é a união dos intervalos. A união B, união C. Vamos fazer essa letra E agora. É a união dos três intervalos. É simples, né? Basta a gente juntar todos eles. Vamos olhar novamente aqui para eles. Unindo todos os três intervalos, a gente vai ter um intervalo maior, que vai de menos 3, a juntou aqui, já juntou, vai até 3 meios, quando junta com C, vai até infinito. Então, de menos 3 até infinito positivo. O meu intervalo de menos 3 até infinito. Com o menos 3 lá no intervalo A, vamos ver novamente, é fechado, nessa união também será fechado. Então tem aqui fechado em menos 3 até infinito aberto. E por último, a letra H, né, a gente tem que fazer B menos C. B menos C é tudo que está em B, retirando o que se repete em C. Porém, quando a gente olha para o intervalo B e o intervalo C, notem, é B menos o C. Eu tenho que retirar de B o que se repete em C. Mas como B é subconjunto de C, todos os elementos que estão em B também estão em C. Então eu tiro de B o que tem em C, tudo que está em B também está em C, eu vou tirar todos os elementos de B. Logo, não sobra nada em B. O resultado aqui é o nosso famoso conjunto vazio. Bom, o exercício pedia que, além da gente definir essas relações, que a gente transcrevesse essas relações usando a característica que define esses intervalos. Bom, vamos lá. Vamos transcrever cada uma dessas relações, cada um desses resultados, de acordo com a característica que define. Bom, como é que fica um intervalo aberto em 1/10 até 1? Então, na letra A, o intervalo é aberto em 1/10 e fechado, vamos conferir, fechado em 1. Fechado em 1. Então, o conjunto A vai ser igual
a todos os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que esses números estão entre 1/10, aberto em 1/10, e menores do que 1 fechado em 1. Na letra B, novamente, a letra B é B interseção C, de novo de 1/10, só que agora até 3/2, aberto em 1/10, fechado em 3/2. Aberto em 1/10 e fechado em 3/2. B vai ser igual a todos os valores que pertencem aos reais, tal que eles estejam entre 1/10 e 3/2. 1/10 menor do que x, menor do que 3/2. Porém, como o intervalo é fechado em 3/2, tem um sinalzinho de igual aqui embaixo desse menor. Letra C. Letra C é A menos B. Menos 3 até 1/10, fechado em ambos. Menos 3 até 1/10. Vamos lá. C vai ser igual a x, que pertence aos reais, tal que eles estão entre menos 3 e 1/10. Menos 3 menor ou igual, por causa do intervalo fechado, a x menor ou igual, de novo que a gente tem um intervalo fechado, até 1/10. Letra D. Letra D é C menos A. C menos A vai de 1 até infinito. Aberto em 1 até infinito. Logo, a letra D são todos os valores de x que pertencem aos reais, tal que esses valores têm que ser maior do que 1. Né? Letra E, que a gente pulou, ó, A união B união C, de menos 3 até infinito. Letra E, de menos 3 até infinito, sendo fechado em menos 3, aberto em infinito. Meu conjunto E, ele vai ser formado por todos os valores de x que pertencem aos reais, tal que todos esses valores têm que ser maiores ou iguais a menos 3. X tem que ser maior ou igual a menos 3. Maior ou igual, o igualzinho vem por causa da questão do intervalo fechado. Letra F. A menos a união B e C. Bom, vai de menos 3 até menos 1, fechado em menos 3, aberto em menos 1. F vai ser o conjunto dos valores de x que pertencem aos reais, tal que ele está entre menos 3, menor ou igual a x, menor do que menos 1. G é a interseção entre os três conjuntos. A interseção vai de 1/10 até 1, aberto em 1/10, fechado em 1. Vamos lá. Aberto em 1/10, fechado em 1. G é o intervalo dos valores de x que pertencem aos reais, tal que vai de 1/10 menor do que x, menor ou igual a 1. É importante reparar na questão do sinalzinho de igual, maior ou igual, quando o intervalo é aberto ou fechado. E a última, B menos C, a gente viu que B menos C é um conjunto vazio, e a representação para conjunto vazio é essa aqui. Pessoal, eu sei que esse vídeo foi um pouco longo,
Mas obrigado por assistirem. Espero que vocês gostem e apreciem essa nossa tentativa de melhorar nossos estudos. Um grande abraço e até a próxima.